Essa comunicação versa sobre a Igreja do Convento da Senhora da Palma, em Salvador, Bahia. É uma das mais antigas igrejas da cidade, aí erguida a primeira igreja ainda no século XVII, por volta de 1630. As datas são meio contraditórias, mas assim, tudo indica que a, a data da construção tenha sido entre o 1630 e 1670. Resta dessa primeira igreja uma planta que foi tirada pelos engenheiros Miguel Pereira da Costa e Gaspar de Abreu, por determinação dos mandatários de Porto Seguro, porque os moradores de Santa Cruz queriam reerguer a sua igreja matriz, que estava arruinada, e pediram para ser igual à da Igreja da Palma. Por isso a gente tem essa planta hoje preservada no Arquivo Histórico Tamarino de Lisboa. Mostra que era uma planta típica, uma igreja típica das capelas erguidas no Nordeste, em Salvador, e que ainda existem alguns exemplares, como a igreja de Nossa Senhora do Montserrat, aqui em Salvador. É um partido em T, com uma porta única de entrada, duas laterais e duas sacristias, né, que ladeiam. Essa planta foi tirada em 1711. Depois a igreja foi cedida aos agostinhos descalços, ainda no século XVII, e eles então construíram no terreno ao lado o convento, o hospício, né? E também houve reformas depois que foram seccionando. De qualquer maneira, a planta primitiva ainda está aí inserida e ampliada com as reformas havidas. Aqui é uma placa que dá mais ou menos uma cronologia do século XVII, e que coloca a chegada da imagem de Lisboa e a colocação da igreja, da imagem, primeiro na capela de São José da Catedral, e depois ela é transposta para a igreja. Né? O que sabemos de certo é que em 1697, os agostinianos descalços já utilizavam a igreja e foi feito um sermão dedicado ao gloriosíssimo patriarca e doutor Santo Agostinho, que é o patrono da ordem. Os Carmelitas Descalços é um braço da ordem carmelita medieval, da ordem agostiniana medieval, e que vai ser reformada, e essa denominação descalço faz referência ao fato deles andarem de sandálias, né? E também terem a regra observarem a regra com mais rigor, né? De modo que eles vão montar um hospício que servia de base para os missionários que vinham de Portugal para suas missões na ilha de São Tomé e Príncipe. A ornamentação dessa igreja é uma ornamentação que ainda se pauta pela ideia do horror vacui, claro, não comparável da igreja do Convento de São Francisco, de Salvador, mas toda a estruturação dela se dá através dos painéis pintados com narrativas referentes, com símbolos e narrativas referentes à padroeira, Nossa Senhora da Palma, e aos santos da Ordem dos Agostinianos, né? A Capela Mor exibe o início de uma reforma do século XIX, que implanta um modelo mais usado na Bahia de retábulos neoclássicos, que é o arrematado por cúpula vazada sobre volutas. Entretanto, essa reforma ela não se completou, porque o retábulo ficou sem dourar e sem pintar de branco, né? Mas, de qualquer maneira, a data que se dá para esse retábulo é 1803, mas a gente desconfia que ele é bem posterior a essa data, por causa do amadurecimento do modelo. Bom, Germain Bazin situa essa ornamentação como sendo de 1778, porque o hospício tinha sido tomado
Eles perderam o hospital, depois ele foi devolvido, e o Frei Bento da Trindade, que lutou para recebê-lo de volta, mandou reconstruí-lo. Então, provavelmente essa ornamentação toda, depois da reconstrução, foi concluída em 1785. Então, voltando para o retábulo mor, ele não pôde ser dourado, mas ele apresenta duas alegorias das virtudes teologais, a fé e a esperança, e tem uma particularidade que são esses ornatos entre as volutas da cúpula. Vejam que também a capela mor teve o teto reformado, aderindo ao padrão neoclássico, mas as tribunas continuaram sem douramento e continuaram refletindo a talha do final do século XVIII. Vejam que toda a ornamentação ela reflete um convívio entre os ornatos e as estruturas rococó e neoclássicas, e também a gente vê permanência do barroco aí. Vejam que esses motivos de fitas debruadas, interpretadas na madeira, as rosas, os ramos, os motivos fitomórficos e tudo, eles são típicos desse período em que rococó e neoclássico convivem. Então, todo esse branco que vocês estão vendo predominando na talha, na verdade, por debaixo dele já há prospecção de restaurador que mostra que há marmorizados de várias cores, azuis, vermelhos, rosas, né? Então, notem que os painéis vão se distribuindo e tomando formas que se adequam ao espaço ou exíguo ou mais folgado onde eles estão. E com especial atenção para esses medalhões ovais que pendem de laços de fitas pendentes sobre argolas, que é muita transposição da ornamentação das festas, da ornamentação efêmera, para a talha, né? Aqui é um exemplo da permanência do barroco, com esses retábulos colaterais, com terminações bulbosas, e com a apresentação desses anjos que portam as armas de Cristo, as armas da paixão, né? Aqui nós temos os altares laterais, que têm são arrematados por essas figuras, essas esculturas douradas, que a gente não sabe o que elas representam, porque perderam os atributos, mas provavelmente são virtudes cardeais, porque são 4, duas em cada retábulo, né? Eles aderem aos modelos de Andrea Pozzo, mas assim com uma grande superficialidade. Vejam que é mantida a balustrada de jacarandá negra, mas o piso é reformado e adotado o padrão neoclássico em tabuleiro de xadrez de mármore, né? E notem que aquilo que eu falei da capela mor, das tribunas que ficaram sem douramento. Os grandes painéis ficam sobre os púlpitos, né? Com grandes narrativas, e vejam que a Roquet vai permeando, vai contornando nichos como esse que vocês estão vendo, e aqui mais de perto os medalhões ovais que pendem de laços de fitas na madeira. As estruturas ornamentais de rococó, a predominância das capitéis compósitos nas colunas e dos vazados nos balaúches, que são também encurvados com a graça da curva delgada e elegante do rococó. Notem aqui como a transição, a ligação entre os painéis, as molduras se faz com os motivos rococós e do Luís XVI, ou Dona Maria I, e veja que esses púlpitos se destacam por haver esses colunelos nos extremos, né? Colunelos com capitéis compósitos, e os ornatos rococó. As sanefas também são caprichosas, com curvas e contracurvas, e os ornatos tendem, em alguns momentos, a ficarem bastante superficiais, eles já são superficiais de qualquer maneira. Aqui a gente tem, finalmente, a decoração
é, é arrematada por esse teto em perspectiva, uma pintura da maior qualidade e muito complexa, e que nos diz que os recursos foram grandes e a intenção de ornamentar esse templo com as melhores obras de arte e os melhores artistas que se tinha disponível na cidade. Muito obrigada.